Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais esse encontro aqui no nosso canal. Eh, Nós estamos falando sempre aqui com você sobre a importância desse reconhecimento da verdade sobre quem é você. Isso é algo assim muito constante aqui, o que representa o fim da ilusão sobre quem você é. Então, o que acontece? A princípio, eu lhe digo que você não se conhece, você não sabe algo verdadeiro sobre si mesmo, sobre si mesmo. Todo conhecimento que você tem, todo qualquer conhecimento que você tem sobre quem você é, procede desse fundo de condicionamento psicológico que você carrega. Então, quando você se depara com esse trabalho, com esse canal, com esse encontro aqui, como o nosso propósito é lhe mostrar como alcançar a iluminação espiritual ou como realizar esse despertar espiritual, e a gente usa essa terminologia em razão daquilo que é mais usualmente conhecido, a expressão como alcançar ou como realizar, mas na verdade a gente está sempre tratando aqui, quando a gente se refere a esse despertar ou a essa iluminação, a essa constatação daquilo que é você, daquilo que verdadeiramente você é. Mas aqui nós nos deparamos com uma situação. Primeiro, eu lhe falo a respeito disso, eu lhe faço colocações sobre isso para você. Eu lhe apresento isso. Eu duvido, questiono com você todas as crenças que você tem acerca de quem você é. E continuo insistindo que todo conhecimento que você tem sobre si mesmo, baseado nesse fundo de condicionamento, é completamente falso. Colocando de uma outra forma, toda a ideia que você tem sobre você é apenas uma imagem construída pelo pensamento. É apenas um fundo de condicionamento presente, sustentando uma imagem. Portanto, a ideia que você tem, a imagem que você tem, é a pessoa que você acredita ser. Isso não é real. Então, o seu primeiro desafio aqui é que eu tenho que lhe mostrar isso, eu tenho que lhe apresentar isso, eu tenho que questionar com você isso. O seu segundo desafio é investigar isso por si mesmo, tomar ciência disso de uma forma direta, você mesmo percebendo isso. Então, aqui nos deparamos com a possibilidade de ver isso de uma forma direta. Que todo esse fundo de condicionamento mental, o que eu tenho chamado de consciência mental, toda essa percepção de realidade, de si mesma, de si mesmo, na relação com o outro, na relação com o mundo à sua volta, está assentado numa base equivocada. A sua percepção de realidade não é verdadeira. A sua percepção de realidade sobre quem você é, sobre quem é o outro, sobre o que é o mundo, é completamente distorcida, é completamente falsa, nesse fundo de condicionamento psicológico. Assim, o primeiro desafio é ouvir isso e poder se colocar nessa posição de investigar isso. Não adianta apenas acreditar no que estamos falando. Ou também não adianta discordar. Então, essa coisa de concordar com isso ou discordar é algo que não irá funcionar. A sua necessidade premente, a sua necessidade urgente, a sua real necessidade está em examinar isso a fundo. Está em poder olhar para isso e perceber em si mesma, em si mesmo,
o que é que estamos dizendo aqui. Então, essa visão sobre quem você é, essa percepção sobre o seu mundo, tem que ser investigada por você. É necessário que você perceba, quando aqui eu digo que você, dentro dessa condição, está vivendo uma ilusão, a ilusão do senso de separação, a ilusão do senso de dualidade, a ilusão do senso de separatividade. Você terá que examinar isso por si mesmo. E para que isso se torne possível, você precisa de uma coisa que eu tenho falado muito aqui em nosso canal. Você precisa do autoconhecimento. Uma aproximação de si mesma, de si mesmo. Essa aproximação é a aproximação daquele que olha para dentro de si, daquele que olha para aquilo que se passa aí dentro. Olhar para pensamentos, para sentimentos, para emoções, para percepções. Ter uma aproximação de si, olhando, sem tentar alterar, sem tentar mudar, sem rejeitar, sem também acolher de uma forma passiva, identificada, a percepção de realidade de mundo, com base nessa consciência mental, que é essa mente egóica, é aquilo que lhe faz perceber o mundo. Então você está apenas consciente do mundo, mas não está cônscia de si mesma. Então há uma identificação com todo esse processo daquilo que a mente reproduz dentro desse fundo de condicionamento. Com isso você se identifica. Essa consciência é a consciência limitada dessa ego-identidade. Nosso trabalho juntos é para que você se torne ciente dessa consciência pura, dessa ilimitada consciência que é o seu ser. Isso não é essa consciência mental. Isso não é essa consciência limitada. Isso não está mais dentro desse condicionamento, onde existe a história de um personagem com o qual você se identifica. Não existe mais essa imagem que o pensamento tem construído sobre ele próprio e tem dado a essa imagem o nome de eu, mim, eu mesmo. Esse mim, esse eu, essa pessoa, é uma imagem construída pelo pensamento, dentro dessa estrutura, dessa consciência mental. Isso é essa ego-identidade. Então a mente vive dentro desse projeto de condicionamento, dentro desse sistema condicionado. Esse é o sentido egóico. Esse é o sentido do eu. Essa é a estrutura da mente egocêntrica, do egocentrismo. Egocentrismo não é outra coisa a não ser esse senso de identidade presente nessa experiência que é a vida agora aqui, nesse presente momento. Isso não tem nenhuma realidade. Isso pode ser verificado, percebido de uma forma direta por você, pelo autoconhecimento. O autoconhecimento é essa aproximação nesta autoobservação do movimento da consciência mental. Você, agora aqui, nesse instante, começa a se auto-observar. Ramana chamava isso de auto-inquirição. Aqui a pergunta é: quem sou eu? Não é que você vai formular para si mesmo essa pergunta. Você vai se tornar cônscio do sentido disso, nessa auto-observação. A observação desse
movimento da consciência mental, a observação desse movimento da mente egóica, essa observação dos sentimentos, dos pensamentos, das emoções, das sensações, isso lhe fará ver as imagens que o pensamento constrói. A imagem que o pensamento constrói sobre você, que é o eu. A imagem que o pensamento constrói sobre ele, que é o outro. Seja o marido, a esposa, o patrão, os empregados, os filhos, o amigo, o vizinho, todos à sua volta. Ao se deparar com essas pessoas, de imediato o pensamento cria uma fotografia, forma uma imagem. Talvez esse contato tenha poucos minutos, um contato rápido, mas é o suficiente. Em alguns segundos apenas de contato, o pensamento já faz um mapa, faz uma leitura daquela pessoa, cria uma fotografia. E essa fotografia é guardada aí em seu cérebro. No próximo encontro com aquela pessoa, a sensação desse mim, desse eu. E há uma razão por que ele faz isso. Ele precisa dessa sensação de segurança psicológica nesse novo contato. É natural nessa estrutura egóica o medo do desconhecido. E agora ele está se deparando com alguém que ele conhece, que ele reconhece. O que é completamente falso. Tudo que você tem ali é só uma imagem, uma representação mental daquela pessoa. Você não a conhece. Na realidade, você não se conhece. Tudo que você tem de si também é uma imagem. A imagem que você tem dele é uma imagem de uma fotografia de alguns poucos minutos, ou de alguns dias, ou de alguns anos. Mas a imagem que você tem de você mesmo é uma imagem que você vem carregando e acrescentando a ela novas lembranças, novos quadros. Você vem ampliando essa imagem desde a infância. O que você tem de você é uma imagem muito íntima, que você protege, e que você defende. E a imagem que você tem do outro é para a sua segurança. Então, o sentido egóico é esse sentido de autopreservação, desse centro, desse mim, desse eu. Isso não é a realidade do seu ser. Você se torna cônscio disso pela autoobservação. Na autoobservação, você tem o princípio do autoconhecimento. Esse autoconhecimento, ele lhe dá a condição de você ter uma base perfeita para algo fundamental, que é a compreensão direta de si mesmo, de si mesmo. Você não pode ir além desse condicionamento psicológico, além desse padrão de ego, identidade, além dessa autoimagem, além desse condicionamento psicológico, sem esse autoconhecimento. Então, esse autoconhecimento, ele lhe dá a base nessa autoobservação para o despertar da meditação. Para que a meditação, como seu estado natural de consciência pura, apareça. Porque isso é meditação. Aqui eu me refiro à real meditação. A meditação abre esse espaço de silêncio, de quietude interna, de ausência de movimento da mente egóica. Então se abre esse espaço, esse silêncio, essa quietude, essa ausência da mente egóica, essa não mente. Poderíamos chamar também de
uma mente inteiramente nova, uma mente desconhecida, uma mente onde há espaço para ela. O espaço da compreensão, o espaço para ela da inteligência. O espaço da inteligência, o espaço da consciência, o espaço da verdade sobre o seu ser se revela quando uma mente inteiramente nova está presente, onde há um espaço. Esse espaço é o espaço do silêncio, é o espaço da quietude. Então é possível esta presença, essa consciência pura, se assentar nesse mecanismo, nesse organismo. Alguns chamam de iluminação espiritual, despertar espiritual. Portanto, não se trata de como, mas se trata da constatação daquilo que está presente, quando esse sentido egóico já não está mais. Não se trata da realização, da execução de algo, mas da constatação desse estado divino de ser, que é consciência. Você em seu ser, você em seu estado divino, você em seu estado natural. Assim, aqui a primeira coisa está em investigar a natureza ilusória desse falso centro. Então se revela esse espaço novo. E esse é o contato com o seu ser, com esta presença divina, com essa consciência real, com a verdadeira consciência, com a pura consciência. Então você está além desse sentido de separação, desse sentido de um eu presente, aqui e agora, nessa experiência. A vida é algo presente agora aqui. Só há isso. A vida como ela é. Esse contato com a vida como ela é o espelho onde você se vê, como você verdadeiramente você é. Você precisa desse espelho, e esse espelho nasce dessa autoobservação. Nasce desse autoconhecimento. Esse estado natural de consciência se revela como meditação, como real meditação. Eu quero lhe convidar a fazer isso no seu viver, no seu dia a dia, momento a momento. Nós estamos investigando isso aqui juntos com você. Estamos nos aproximando disso aqui. Aqui nós temos uma playlist sobre a real meditação. Estamos sempre falando com você sobre a meditação. É algo muito íntimo, muito próximo a esse estado de pura consciência. Primeiro, isso acontece nessa meditação prática, nessa real meditação prática. Eu me refiro à meditação na prática. Não me refiro a uma prática específica de meditação, como é conhecida. A prática específica de meditação para ansiedade, para o medo, para desestressar. Eu não me refiro à meditação como alguns apresentam, a meditação para dormir. Essa meditação funciona apenas como um afastamento temporário de estados internos de conflito, de contradição, de sofrimento. Aqui eu me refiro ao fim desse sentido do eu.
desse real sentido de separação. Isso é o fim definitivo para o sofrimento. Não é um mero afastamento temporário, como acontece na meditação, nessa assim chamada meditação tradicional, nessas práticas diversas de meditação, que eu tenho chamado de meditação terapêutica. Aqui se trata da meditação para esse despertar de sua natureza, de sua identidade real. Então, essa meditação, na prática, é a observação do movimento da mente, agora, aqui, momento a momento. Não requer um lugar específico, não requer uma hora específica, não requer um espaço quieto, silencioso, absolutamente. Tudo que você precisa, você tem agora, aqui, nesse instante. A vida surgindo, a vida aparecendo, os sentidos ativos, os pensamentos surgindo na tela da mente, essa consciência mental surgindo com todo o seu fundo de condicionamento, preocupações, medos, desejos, ânsias, solidão, tédio, preocupações, culpas, arrependimentos, imagens, imaginações, esse tagarelar constante, típico da consciência mental dentro da sua cabeça, o pensamento o tempo inteiro ocupado com uma lembrança, com uma história, esse monólogo interno, esse diálogo interno que ocorre, todo esse conflito, toda essa contradição interna, toda essa desordem psicológica sendo vista, sendo observada, sendo constatada aqui e agora. Você está dirigindo seu carro e isso aparece, um pensamento, um sentimento, uma lembrança, uma memória. Você está caminhando, você está em casa, assistindo TV, conversando com alguém, e ao mesmo tempo você está cônscio de si, ciente de si mesmo. Nessa atenção, nesta auto-observação, há esse autoconhecimento. Isso abre essa porta para esse espaço de silêncio, que é o espaço novo da quietude, o espaço para essa real presença, para essa real consciência, que é a meditação. Portanto, o nosso trabalho está em aprender isso, aprender essa arte. A arte de se aproximar de si mesma, de si mesmo, e olhar para aquilo que surge aqui e agora. É fundamental isso, aprender sobre si mesmo. E não fugir, não escapar, não encontrar um refúgio, um lugar onde você possa temporariamente esquecer aquilo que está surgindo nessa consciência mental. Então, essas diversas práticas, assim chamadas espirituais ou terapêuticas, elas podem ser de grande ajuda, mas por um outro lado, elas se tornam mecanismos também de fuga. Você não pode se reconhecer se você não se vê, se você não se torna cônscio dessa dualidade interna, desse conflito, dessa dor, desse sofrimento. E a meditação é o contato com isso, aqui e agora. E há uma forma disso acontecer, é se desidentificando do experimentador dentro da experiência. A dor aparece, o sofrimento aparece, o conflito aparece, a contradição surge, junto com esse pensamento, e isso é visto. Sem se colocar uma identidade nisso, isso é quebrado, isso é desfeito. Então há uma real liberação, há verdadeiramente o fim
para esse estado interno de conflito, de contradição, de sofrimento. Isso porque floresceu seu natural estado de consciência, que é a meditação. Então, esse é o nosso assunto aqui em nosso canal com você. Se esse é algo que faz sentido para você, deixa o seu like, se inscreve no canal. Quero lembrar você que nós temos encontros online. Além disso, temos encontros presenciais, inclusive retiro. Ok? Valeu pelo encontro. Se isso faz sentido, vamos trabalhar isso juntos. Até a próxima. Por isso, a base, repito, a base está no autoconhecimento. É fundamental você se tornar cônscio de si. Esse autoconhecimento irá lhe mostrar que aquilo que você é transcende o experimentador.